Olá, queridos! Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui na EBD Live, mas como eu falei no vídeo passado, hoje a aula seria gravada e nós colocaremos essa aula na terça-feira, às 22 horas, e vocês vão já acessar lá com a lição de número 4. Está aqui a revista da Escola Dominical, lição de número 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. Então, quero dizer para vocês que, por favor, nos sigam aí no Instagram, Adalberto Teles, sempre com 2 L's, hein? O Teles, Adalberto Teles. Também nos siga, ou melhor, se inscreva no nosso YouTube, também Adalberto Teles. Lá já temos 3 aulas, as 3 aulas anteriores, e agora eu já estou aqui falando da 4ª lição. A 4ª lição, ela tem como tema Missões Transculturais no Novo Testamento. Também quero pedir para vocês acompanharem a gente nas redes sociais da Escola Teológica Dalet, curso que nós oferecemos de básico e médio em teologia, além dos cursos de curta duração, como curso intensivo preparatório para pregador, exegese, cartas joaninas ou escritos joaninos, curso preparatório para professor de escola dominical. Então, se desejar, também lá no Instagram, Escola Dalet, e o site escoladalet.com.br. Gente, mas agora vamos para o que interessa. Vou fazer aqui uma pequena recapitulação. Então, nas 3 lições passadas, nós trabalhamos um pouco mais da perspectiva da missão dentro da sua etimologia, dentro do seu conceito. Depois trabalhamos na 2ª lição a ideia de Deus como aquele que é o missionário por excelência, ou seja, a essência da missão, então tudo parte dele. Aí, na lição passada, a lição número 3, nós trabalhamos também sobre a ideia das missões no Antigo Testamento. Na lição 2, o texto foi baseado em Abraão. E aí nós discutimos aqui, nós falamos sobre a ideia das missões partindo de Deus como a sua origem, e uma missão, na verdade, em Israel, centrífuga e centrípeta, que abrangeria não só a nação de Israel, mas a todos os povos ou toda a humanidade. E na lição de missões transculturais no Antigo Testamento, abordou mais a questão da missão no texto veterotestamentário, nos profetas, nos escritos, no Pentateuco. Então ali a gente conseguiu enxergar um pouco como se deu as missões no Antigo Testamento. Claro que não é tão evidente assim, mas existem pistas ali que vão demonstrar essa ideia de missões no Antigo Testamento. Nessa lição de hoje, a lição Missões Transculturais no Novo Testamento, lição de número 4, eu estou aqui com um dicionário grego. Não é um dicionário só bíblico, ele é um dicionário também de várias perspectivas dentro do mundo grego, clássico, antigo, e também o koiné, que é o bíblico. E eu vou dar aqui fazer algumas leituras daqui a pouco de algumas palavras. Então vocês vão perceber que eu vou olhar para a câmera e vou olhar para o dicionário para poder falar com vocês aí e desenvolver esse trabalho dentro dessa perspectiva. Então, logo na leitura em classe, a gente já observa que o autor ele vai trabalhar Isaías 61, versículo 1 e 2, e Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 20. Eu separei as palavras-chave. A lição dá uma palavra-chave para toda a lição, Novo Testamento. Então eu separei para todas as partes da lição, as 3 partes da lição, as partes maiores e depois os subtópicos. Então eu separei as palavras-chave: Novo Testamento, missões, igreja, evangelhos, Atos dos Apóstolos. Também poderia separar cartas
e o Apocalipse, mas aparece bem menos. Então, Novo Testamento, missões, igreja, evangelhos e Atos dos Apóstolos são as palavras que mais aparecem. Então, essas são as palavras-chave dessa lição, sabendo que a lição traz a palavra-chave Novo Testamento, porque é a partir daí que a gente vai ter os outros livros dentro desse conjunto neotestamentário. Eu queria falar um pouquinho do texto, o que realmente o texto representa. O texto é uma leitura, né, a leitura clássica do texto, é uma citação direta de Isaías feita por Lucas. Lembra-se, de passagem, que como é que a gente observa o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento? No mínimo aparece de 3 formas. Ou citação direta, geralmente a citação direta, geralmente não, ela basicamente é estruturada com a frase assim como está escrito. Então, quando você lê qualquer texto do Novo Testamento, como está escrito, a maior frase de citação para demonstrar uma citação direta está no Evangelho de João. Mas o texto sempre vai dizer como está escrito. Então, isso é uma citação direta. Uma alusão. A gente tem várias palavras em um versículo do Novo Testamento que alude ao Antigo Testamento, às vezes até frases. Então, isso é uma alusão. Então, a primeira forma que aparece o Antigo Testamento no Novo é a citação direta, como está escrito. Depois, uma alusão, frases ou palavras, mais de uma. Eco, é aquilo que ecoa lá do Antigo Testamento. Uma palavra, aí você, esse texto ecoa de tal texto do Antigo Testamento. Então, Isaías 61, 1 e 2 é uma citação direta em Lucas. Lucas cita diretamente o que ele fala, como está escrito no profeta Isaías. E aí ele vai dar essa questão aí. Então, a parte do profeta que vai ser lida ou que não é lida, e o dia da vingança do nosso Deus, ela não está presente na leitura em classe, no texto de Lucas, está no de Isaías. Mas por que não está essa parte e o dia da vingança do nosso Deus? Ela não está presente na leitura de Jesus, porque primeiro ele veio como mensageiro e depois sim ele virá como juiz. Aí o ano aceitável, o dia do juízo, o dia da vingança do Senhor nosso Deus, aí virá na próxima vinda de Jesus, na parousia de Jesus. Então por isso que agora, quando Jesus abre, ele não diz o dia da vingança, mas ele diz, hoje se cumpriu. E não está aqui também, está em outro texto. Hoje se cumpriu isso aqui. Então, o texto em classe é basicamente isso aí. É uma leitura cristã de Isaías. Então, Isaías 61, dentro do Novo Testamento, o ungido ali é Jesus. É ele que arroga sobre si que ele é aquele ungido de Isaías 61, que ele vai falar e Lucas aborda isso aí. Então, essa é a questão do texto da leitura em classe que eu queria deixar para vocês. Na introdução, nesta parte, Jesus ele é apresentado como missionário por excelência e que todo o Novo Testamento é um conjunto de obras literárias voltadas para a missionaridade ou para o mundo da obra missionária. Então, todo o Novo Testamento, porque essa é a ideia dessa lição, dessa quarta lição, é abordar essa perspectiva missionária dentro dos 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas paulinas, cartas gerais e no Apocalipse. Então, todo ele você aborda essa questão. As lições, como vocês sabem, elas sempre estão divididas em 3 grandes tópicos, que seriam o Deus missionário revelado no Novo Testamento, as missões nos evangelhos e em Atos, e o terceiro ponto, tópico maior, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Geralmente, sempre estão, cada tópico, são 3 tópicos maiores, e os subtópicos estão sempre em 3 partes, né? O primeiro subtópico, o segundo subtópico, o terceiro, e assim vai, e a conclusão. Como eu falei aqui para vocês, separei um dicionário
para falar um pouquinho para vocês, dicionário grego, pois a lição está voltada ao Novo Testamento, e aí eu separei esse dicionário que em algum momento aqui eu vou trabalhar esse dicionário para vocês terem uma ideia do que realmente significa a palavra que eu vou ler, não só uma palavra, mas várias palavras. Então, o primeiro tópico é o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Aí o primeiro ponto, a Bíblia mostra um Deus missionário. Então, aí eu falei um pouco, né, que as 3 primeiras lições, ela trabalha o caráter missionário de Deus. Ele é a inspiração de todo o trabalho missionário, pois foi ele que enviou desde o princípio os profetas e agora o seu filho. Isso está em João 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, você vê que hoje é a igreja que envia, claro que um missionário escolhido por Deus, chamado, guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, mas Deus enviou. O Filho também envia. O Filho envia tanto o Espírito como a sua igreja. Enquanto o Pai, que é o nosso Deus, enviou o Filho, enviou o Espírito e também envia a igreja, que é por meio tanto do Pai como do Filho. Então, logo, essa perspectiva missionária, ela está enraizada basicamente em Deus. Por isso que ele na verdade, por isso que ele tem esse caráter missionário de enviar. Ele enviou Moisés ao Egito, ele enviou os profetas, ele enviou Jonas a Nínive, que foi a lição passada, ele enviou Elias a Sarepta. Então você vê que ele está sempre enviando. O Obadias é um livro profético voltado para uma nação pagã. Jeremias prega, profetiza para a Babilônia, para Nabucodonosor. Nabucodonosor depois quer conhecer. Então você vê a missão também dos amigos de Daniel e de Daniel em Babilônia, dando aquele exemplo todo, e o rei fica impressionado com a sabedoria e com o poder revelador que Deus deu a Daniel. Então você vê que já também no livro de Daniel você tem uma revelação do destino da humanidade com aquelas estátuas, com aquela estátua e aqueles 4 elementos lá, da parte de matéria, de materiais, em que Deus vai revelar a questão da humanidade a partir de 4 impérios, até chegar nos nossos dias atuais. Então, toda a Bíblia, ela tem esse trabalho aí missionário. É uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Então, é claro que a gente vai percebendo, e eu vou colocando coisas aqui que realmente às vezes não está citado na lição. Por exemplo, o nascimento de João Batista e o de Jesus, o Filho de Deus. Aonde tem isso? Na narrativa da infância, de Mateus 1 e 2, Lucas 1 e 2. Quer dizer, essas narrativas, elas abrem tanto um quanto o outro dos evangelhos do Novo Testamento, ou seja, 2 evangelhos do Novo Testamento abrem com o nascimento de Jesus e de João Batista, e aí você já tem uma perspectiva missionária, porque você tem um camarada que é o enviado, é o mensageiro, é a voz do que clama no deserto, e Jesus é o que vem, como está lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 2. Tu és aquele que vem, ou esperamos outro? Então, eles foram enviados, claro, para anunciar a respeito do reino. Então, o anúncio neotestamentário, ou seja, o anúncio do Novo Testamento, ele inicia-se com a pregação da chegada do reino de Deus e o arrependimento. Mateus, Marcos, Lucas e João, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, entendeu? Quem crê e for batizado será salvo. João, estas coisas foram escritas para que creais, e crendo nisto tereis a vida eterna. Então, para crer que Cristo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo ter a vida eterna. Então você vê que os 4 evangelhos vão trabalhar a ideia da chegada do reino, que é presente e futuro, e o arrependimento. Nos 4 evangelhos, claro aí, nesses 4 evangelhos e Atos, até Atos também vai pregar a questão do arrependimento. Culminando, claro, na mensagem de fé apostólica de Cristo,
do Cristo ressuscitado. Ou seja, quando chega nas cartas paulinas, aí já não é mais pregado a ideia do reino, mas do Cristo ressuscitado, que é, na verdade, o rei do reino. Então, nas cartas, ou seja, depois de Atos dos Apóstolos, a mensagem agora, e até no Apocalipse, é falar do Cristo ressuscitado, porque em Apocalipse João vê, na verdade, o Cristo ressuscitado. Então, logo, o que a gente entende? Nós entendemos que há uma dinâmica progressiva e evolutiva dentro do Novo Testamento. Prega-se a chegada do reino, prega-se o arrependimento, agora Jesus está ressuscitado, então agora a fé da igreja, dos apóstolos, vão estar voltada na perspectiva do Cristo ressuscitado. Então, a figura do reino agora se materializa, se encarna no Cristo ressuscitado. Então a igreja continua tendo a ideia do reino, a igreja continua tendo a perspectiva do reino, a pregação do evangelho, mas no Cristo ressuscitado. Paulo diz isso: se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, logo também não ressuscitaremos. Então, claro que Cristo ressuscitou, essa é a fé missionária da igreja. A igreja tem uma fé missionária porque na ressurreição, porque é isso que ela prega quando ela vai para a missão. É isso que ela anuncia quando ela está nas missões transculturais e na missão cultural. É sobre o Cristo ressuscitado. Ele não está mais no sepulcro, ele não está mais preso à morte, mas ele está vivo e ressuscitado. Então essa é a nossa fé. Então olha como é que vai evoluindo o processo da pregação missionária, da pregação apostólica, até chegar na igreja hoje. Então, por exemplo, nós somos do mundo pentecostal, a lição pertence ao mundo pentecostal também, claro, não estou querendo aqui denominacionar a questão, mas nessa perspectiva, porque é uma revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas nós, pentecostais, como chegou a pregação missionária aqui no Brasil? Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Então essa é a perspectiva. Jesus está ressuscitado. Então se só pode curar quem está ressuscitado, só pode voltar quem está ressuscitado, só pode salvar quem está ressuscitado, só pode batizar quem está ressuscitado. Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus salva e em breve ele voltará. Então essas são as perspectivas. São 4, mas você pode também acrescentar outras, não, claro que lá mexer no marco, mas você pode, porque o pentecostalismo é isso, a ideia de que há um poder milagroso também nesse Cristo ressuscitado, numa ideia de que ele tem poder para curar até nos dias atuais. Então, é claro que isso que a gente precisa analisar em todo o Novo Testamento. Então, de Mateus a Apocalipse, Jesus é o agente missionário que envia, que foi enviado e que envia a sua igreja como missões. Vamos nos evangelhos? Nos evangelhos nós temos a missão dos 12. Nos evangelhos nós temos a missão dos 70. Então você vê que Jesus ainda vivo, ou seja, na sua encarnação como homem, ele enviou os 12, ele enviou 70 discípulos também para proclamar a palavra do Senhor. Então logo o Novo Testamento, claro, você vê que até se comparar as aulas que eu dei anteriores para essa aula de hoje, que é a 4ª lição, você percebe que há uma fluidez maior até para poder falar, porque você tem bem mais conteúdo, você tem bem mais contexto para poder trabalhar a questão das missões no Novo Testamento. O terceiro ponto aqui desse primeiro tópico, Deus missionário revelado no Novo Testamento, é a questão da igreja à luz dessa revelação. A igreja à luz dessa revelação. A igreja, desde a encarnação de Jesus e a sua ressurreição, ela é a nova agente missionária de Deus e seu Filho. A própria palavra grega, a própria palavra igreja no grego, que significa, que tem o sentido de eclesia, essa é a palavra no grego, eclesia,
muitos juntam ela com o verbo ekkalel, que é chamados para fora, mas você também tem outros verbos que vão trabalhar a questão do anunciar, catanguelo, por exemplo, anunciar, anunciar numa perspectiva igual a dos profetas. Então os profetas anunciaram, essa palavra catanguelo também significa anunciar numa perspectiva profética. Então essa também é a perspectiva do missionário no Novo Testamento. Ele anuncia numa perspectiva profética. Por quê? Porque ele olha para o futuro. Ele prega no presente, mas ele olha para o futuro porque o reino está chegando. O reino de Deus definitivamente está chegando. Então, é claro que muitos fazem uma junção, alguns até dizem, olha, a palavra eclesia significa chamados para fora. Não, a eclesia, a palavra igreja, significa assembleia, reunião. E aí que vai fazer a junção com o verbo ekkalel, que no sentido é chamar para fora, ou seja, sair do meio de e transmitir, anunciar, aí já é o verbo catanguelo. Então é essa representatividade da igreja. Ela é o representante hoje. A igreja é hoje a nação que proclama Cristo aos quatro cantos da terra. Então é esse o papel da igreja. Então essas questões vão caracterizar a missiologia da igreja. A igreja como sal da terra e luz do mundo, a igreja vai cumprindo a sua missão. É claro, gente, a gente aqui está falando da igreja triunfante. Nós estamos falando da igreja que realmente é a igreja que é o corpo de Cristo. Porque vocês poderiam até falar assim, mas tem a igreja que falha, tem a igreja que erra. Gente, não estou falando da igreja visível, daquela que tem uma placa na frente, que tem um templo, daquela igreja. Não, estou falando da igreja triunfante, daquela que é imaculada, aquela que não vive no erro, no pecado, mas proclama a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus. Então é essa, a que não está preocupada com questões financeiras, com fins lucrativos, com templos suntuosos, mas com a alma, com a vida, com a perspectiva do ser humano. Então é essa a ideia que nós temos. O segundo ponto, missões do evangelho em Atos. Então a própria palavra evangelho traz o sentido de boas novas. Todos os quatro evangelhos terminam com a grande missão. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, todos eles. Então, logo, é claro que a palavra evangelho, ela já significa boas novas. E aí, para vocês terem uma ideia, agora eu vou botar aqui o meu óculos, gente, depois dos 40, a gente tem que usar óculos. Então, a palavra evangelho, no grego euangelion, ou euangelios, é uma junção do advérbio eu e angelos. Eu mais angelos. Então, eu é um advérbio que ele já tem a ver com bem, nobremente. Então, sempre esse eu aí dá a ideia de bem-estar, de coisa boa. Então, bem, nobridade. Então, no caso aqui tem aqui uma frase, homens bem, nascidos por natureza, e coisa e tal. Então, essa é o eu. Porque a palavra euangélio já tem ela. Então é eu mais angélios. E aí você tem, euangelia, que é boa nova. Aí tem o verbo euangelizo, que significa dar uma boa notícia, pregar a boa nova, o evangelho, no caso, anunciar algo. Então você tem, aí tem euangelikos, que diz respeito aos evangelhos. Euangelikos. Olha, euangelion. E tem o evangelios, que significa relativo a uma boa nova. Agradecimento, ação de graça, o sacrifício. Aí no mundo cristão, aí, boa nova, a palavra de Cristo. Cristo, o evangelho, que aí seria evangelios. E aí o evangelistes, que aí na verdade já é
número de boas novas, o anúncio de boas novas seria o próprio evangelista. Então, essas palavras que eu falei para vocês aqui, vai ficar gravado, tem tudo a ver com os 4 evangelhos. Então, o próprio termo eu, ou seja, o advérbio ali, eu significa bem. Então, boas novas. Então, o anúncio de boas novas. Isaías já dizia isso. Falando sobre os pés dos que anunciam boas novas ou novas de paz. Então, logo, a gente percebe que nos evangelhos já há essa perspectiva missionária. Também nós temos agora, nos Atos dos Apóstolos, que é o ponto 2, nos Atos dos Apóstolos, aí missionários Filipe e Pedro. Quem foi Filipe? Filipe foi o primeiro missionário transcultural. Ele pregou ao eunuco da rainha da Etiópia, anunciando ali para ele. Aí o eunuco vai perguntar: tá falando dele mesmo, texto ou de outro? Mas a pergunta é primeiro, né, Filipe? Entendes o que lês? Ele é transladado, lembra? Ele é transladado. Olha o Espírito trabalhando na obra missionária. Translada. Entendes o que lê? Ele, como eu posso entender se não tem quem explique? Aí sobe na carruagem. Ele tá falando dele mesmo ou de outro? Isaías 53, o servo sofredor. E aí surge o desejo. Eis aí água. Ele é batizado. É o primeiro trabalhador missionário já em Atos dos Apóstolos. Depois nós temos Pedro. Quem é Pedro? Na verdade, Pedro é o personagem principal dos 12 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Ele trabalha realizando milagres e curas e anunciando o evangelho. Foi através dele que Cornélio, ou seja, o primeiro gentio, recebe o Espírito Santo. Então é a partir de Pedro que ele vai já trazer nova de paz para o gentio. Ali ele recebe. O eunuco a gente não vê ele recebendo lá o Espírito, assim, no sentido claro, mas aqui Pedro estende a mão e ele recebe o Espírito Santo, não só ele, mas toda a sua família. Então Pedro é o personagem principal ali dos 12 primeiros capítulos de Atos. Depois, no tópico 3, a gente está falando do segundo tópico geral, que vai abordar sobre a questão das missões nos evangelhos e Atos. Então, já no terceiro tópico desse segundo ponto, nos Atos dos Apóstolos, a continuação, mas agora os missionários Paulo e Barnabé. Claro, né? Vocês sabem que Barnabé foi o que iniciou Paulo na trajetória cristã, tal, todo aquele contexto. Depois tem aquela discussão entre eles, mas depois tudo fica em paz. Então aí você já muda a perspectiva. Dos capítulos 13 ao capítulo 28 de Atos, o personagem principal agora é o apóstolo Paulo. Ele também realiza, como Pedro, muitos milagres e curas, mas o seu público-alvo agora são os gentios. Então ali você tem as viagens missionárias de Paulo, você tem ele quase vem à Espanha, ele diz lá, né? Mas ele, infelizmente, parte em Roma, infelizmente no bom sentido, né? Porque ele amava muito o Senhor e também queria estar com o Senhor, então ele acaba aí partindo e não consegue chegar a Roma. Mas dos 13 até o 28, o camarada é o centro ali, proclamando, anunciando, sendo preso, evangelizando, abrindo igreja, enviando, trabalhando. É um homem espetacular. E dentro desse contexto, aí eu acredito que 2 núcleos missionários poderiam ter dentro de Atos, né? Em Pedro, Jerusalém, e um núcleo missionário de Paulo, Antioquia da Síria, Roma, possivelmente, mas muito falado de Antioquia da Síria, onde ele está ali, tem uma influência muito grande. Pedro também tem influência muito grande lá na Antioquia da Síria. Então esses dois são os 2 polos centros missionários dentro de Atos dos Apóstolos, Jerusalém e Antioquia da Síria. Eu queria também falar um pouquinho de Atos no seguinte caso. Há em Atos uma tríplice expansão, ou seja, 3 dimensões em Atos: derramamento do Espírito Santo, testemunho apostólico e anúncio da palavra. Olha isso, gente, mas eu vou falar em ordem aqui como eu coloquei.
derramamento do Espírito, há ali uma tríplice expansão, ou seja, 3 dimensões em Atos, derramamento do Espírito Santo, anúncio da palavra e testemunho apostólico. Atos dos Apóstolos, Lucas ele apresentou em Atos aspectos geográficos, você vai ver uma geografia bem esclarecida em Atos, para demonstrar sua teologia, ou seja, Atos serviu para apresentar a comunicação universal do plano salvífico de Jesus. Então, por isso que Atos tem toda... Você vai ver lá em Atos 2, muita gente ali de vários lugares do ponto, da capa... Vai. Vários lugares de Roma, para poder... Ou ir a Jerusalém, estavam em Jerusalém na festa de Pentecostes, e ali eles, claro, foram anunciados o Evangelho. Então, esse é o contexto do segundo ponto. O terceiro ponto, que é a parte final da revista Escola Dominical, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, nas cartas de Paulo, nas cartas paulinas, missão cumprida naquele momento, eu coloco assim, porque a história da igreja continua e nós seguimos as cartas paulinas para doutrinar nossas igrejas. Então, Paulo escreveu as suas cartas fazendo missões e teve como objetivo doutrinar e resolver problemas concretos dessas novas igrejas, frutos da missão dele. Então, todas as cartas, Paulo fala aos Romanos, as outras, Filipenses, aos Efésios, trabalha a pessoa de Cristo também. Fala de justificação, fala de eleição e outras questões mais, fala de questões problemáticas, como questões regionais de igrejas, mas tudo dentro de uma perspectiva missionária. Nas cartas gerais, o destaque está na igreja da diáspora, por isso são cartas gerais, espalhada por toda parte, anunciando as boas novas de Cristo. Pedro, olha isso que está em Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eu não vou ler o versículo 2 todo. Mas vocês viram que estão na diáspora, que estão fora, que estão na dispersão. Saíram de Jerusalém, não voltaram mais à igreja, continuou a sua missão a partir de Antioquia e outras regiões, e hoje estão espalhados, porque quem está escrevendo é um judeu, para todas as igrejas. Então essas igrejas estão espalhadas. Então logo, podemos até tirar a palavra diáspora, botar dispersão, ou usar as duas, tanto faz, fica a seu critério quando você for dar aula, e você é aluno também, que gosta de um bom estudo. Então, essas são as perspectivas dentro das cartas, tanto apostólicas como nas cartas gerais. Lá no Apocalipse, neste livro temos o anúncio da recompensa daqueles que viveram em Cristo e cumpriram os seus chamados de anunciador do Evangelho. Em Apocalipse, nós vemos o papel das 7 igrejas da Ásia que deveriam ser missionárias. Deveriam ser. Tem lá os seus problemas, mas quando você lê a carta à igreja de Filadélfia, eis que pus uma porta aberta diante de ti. Ou seja, uma estrada comercial que todo mundo tinha que passar por ela para chegar no porto, para vender seus objetos, sua mercadoria, tinha que passar por aquela igreja. Eis que pus uma porta, a porta da evangelização. Nele, claro, no Apocalipse, também vemos a visão das 2 testemunhas que proclamavam a mensagem de Deus, que não é outro evangelho. Porque a Bíblia é bem clara, Paulo diz que maldito todo aquele que anunciar, anátema seja quem anunciar outro evangelho, seja ele um anjo. Então não pode destonar ou sair da nossa sonoridade evangélica. Então as 2 testemunhas tiveram sua missão missionária. Concluindo aqui a minha missão, que é de falar dessa aula de hoje, eu coloquei a seguinte conclusão. A missionariedade, essa palavra aqui, ela talvez não exista ou a gente pode criar. A missionariedade, olhem isso, gente, não é o aumento numérico, mas a qualidade do testemunho que a igreja dá na vivência do evangelho. A missão é fruto
fruto do agir do Espírito Santo. Então não vamos ficar preocupados com missões assim, numérica, mas vamos testemunhar, vamos dar o testemunho. Os frutos é do Espírito Santo, é Ele que faz o fruto. Mas vamos despreocupar da questão numérica, mas valorizar o testemunho apostólico. Que tipo de testemunho eu estou dando? Gente, Deus abençoe vocês. Quem desejar esse material, coloca o seu e-mail lá nos comentários e eu mando para o seu e-mail. Compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, pede para seguir lá, para se inscrever, Adalberto Teles no Instagram também, com 2 L's, tá certo, gente? Deus abençoe, boa aula para vocês, um abraço e até a 5ª lição, permitindo Deus. Haris Kai Eirene.